Amado ouvinte, prepare o coração. Hoje vamos mergulhar profundamente no livro de Jeremias, uma das obras mais intensas, comoventes e espiritualmente ricas de toda a Bíblia. Jeremias não é apenas um livro, é um grito da alma de um profeta que amava a Deus, mas que também chorava amargamente pelo seu povo. Jeremias viveu num dos períodos mais sombrios da história de Israel. Ali, entre os anos 626 e 586 a.C., exatamente quando o reino de Judá estava prestes a ser destruído e levado cativo pelos babilônios. O povo havia se afastado completamente de Deus. Eles adoravam ídolos, cometiam injustiças terríveis e o templo, que deveria ser a casa de oração, tinha se tornado apenas um símbolo vazio, uma religiosidade sem arrependimento verdadeiro. É nesse cenário de caos e rebeldia que Deus chama um jovem chamado Jeremias para uma missão quase impossível: anunciar o juízo e chamar ao arrependimento um povo que simplesmente não queria ouvir. Logo no início do livro, no capítulo 1, Jeremias ouve a voz poderosa de Deus dizendo: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta." Pense no poder dessa frase. Ela nos revela que Deus tem um plano, um propósito definido para cada um de nós, antes mesmo de nascermos. Jeremias, surpreso e talvez um pouco assustado, tenta recusar. Ele diz: "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou uma criança." Mas a resposta do Senhor é imediata e cheia de autoridade. "Não digas, sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás." Aqui está uma lição fundamental para nós. A autoridade de um servo de Deus não vem da sua idade, da sua experiência ou do seu talento, mas sim da sua obediência à voz de Deus. Em seguida, Deus toca os lábios de Jeremias, um ato simbólico que mostra que a palavra que ele falaria seria a própria voz de Deus. A partir dos capítulos 2 ao 6, Deus começa a expor a profundidade do pecado do povo. Ele diz algo que dói na alma. "O meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas." Que imagem forte! Deus é a fonte da vida, a única fonte que pode saciar nossa sede. Mas o povo o trocou por poços rachados, que não seguram água. Eles trocaram o Criador por prazeres vazios, por ídolos de barro e por religiões falsas que não podiam salvá-los. Jeremias denuncia a idolatria, a corrupção dos líderes e, principalmente, os falsos profetas que enganavam o povo dizendo "paz, paz", quando na verdade não havia paz alguma. O profeta chora, seu coração se parte, porque ele vê o juízo terrível vindo, mas o povo se recusa a se arrepender. Então, no capítulo 7, Deus dá uma ordem específica a Jeremias: "Vá até a porta do templo e pregue. Diga a eles: não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor é este." O povo acreditava que simplesmente por ter o grande templo em Jerusalém, eles estavam seguros que Deus jamais permitiria a destruição da sua casa. Mas Deus mostra que a presença física de um templo não significa nada se a sua presença não estiver no coração das pessoas. Deus não quer rituais vazios. Ele quer arrependimento, justiça e um coração quebrantado. Ele quer transformação, não aparência. A vida de Jeremias se torna um espelho da mensagem que ele pregava. Dos capítulos 11 ao 20, vemos o sofrimento intenso do profeta. Ele é perseguido, é rejeitado pelos seus próprios amigos e familiares, é preso e até mesmo jogado numa cisterna de lama para morrer. Em seu desespero, ele chega a lamentar o dia em que nasceu. Mas mesmo em meio a toda essa dor, algo extraordinário acontece. Jeremias não consegue parar de falar a palavra de Deus. Ele diz: "Havia no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e cansei de sofrer, e não pude mais conter-me."
Isso nos mostra que o verdadeiro servo de Deus não prega por interesse próprio, por fama ou por dinheiro. Ele fala por um impulso divino, um fogo do Espírito Santo que não pode ser apagado. O sofrimento de Jeremias era imenso, mas sua fidelidade a Deus era ainda maior. No capítulo 25, a mensagem se torna ainda mais direta e severa. Deus anuncia: a Babilônia virá, e o povo será levado cativo por 70 anos. Jeremias avisa, ele suplica, ele chora, mas os reis e os líderes de Judá o desprezam. O profeta que tentava salvar a nação é visto como um traidor, quando, na verdade, ele era o único que estava falando a verdade de Deus. Mas a história não termina em desespero. Mesmo depois que o povo é levado para o exílio na Babilônia, Jeremias envia uma carta cheia de esperança, que encontramos no capítulo 29. Nela está uma das promessas mais lindas e conhecidas de toda a Bíblia. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus está dizendo: mesmo no cativeiro, mesmo no meio da disciplina, eu não me esqueci de vocês. Eu ainda tenho planos para o seu futuro. É um lembrete poderoso de que o castigo de Deus nunca tem o objetivo de destruir, mas sim de corrigir, purificar e restaurar. E a esperança se torna ainda mais gloriosa no capítulo 31. Ali, Deus promete algo revolucionário, algo que mudaria a história da humanidade. Ele diz: eis que dias vêm em que farei uma nova aliança. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Essa é a profecia da vinda de Jesus Cristo. É o anúncio do fim da antiga aliança, baseada em leis escritas em tábuas de pedra, e o início da nova aliança, a da graça, onde a lei de Deus é escrita dentro de nós pelo Espírito Santo. Jeremias, o profeta das lágrimas, também foi o profeta que anunciou uma nova era de relacionamento íntimo com Deus. O livro termina de forma trágica, no capítulo 52. Jerusalém é destruída, o templo é queimado e o povo é levado cativo, exatamente como Jeremias havia anunciado por décadas. Tudo se cumpre, mas mesmo no fim, há um pequeno sinal de esperança. O rei Joaquim, que estava preso na Babilônia por muitos anos, é libertado e recebe favor do rei. É um pequeno lampejo que mostra que a misericórdia de Deus ainda estava viva, mesmo em meio às cinzas da destruição. Então, qual é a mensagem de Jeremias para nós, hoje? Primeiro, que a verdadeira fé não se baseia em rituais, tradições ou em frequentar um lugar. É um relacionamento vivo e diário com Deus. Segundo, que o pecado sempre nos afasta de Deus, mas o arrependimento sincero sempre nos restaura e nos traz de volta para perto dele. E terceiro, que mesmo em meio à dor, à perda e à destruição, Deus sempre está preparando um novo começo, um futuro cheio de esperança. Jeremias chorou, foi rejeitado, sofreu, mas permaneceu fiel até o fim. Ele nos convida a sermos assim também, fiéis a Deus, mesmo quando o mundo não quer ouvir, mesmo quando o caminho é difícil. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança e nos ajude a levar a palavra de Deus a mais corações sedentos. Porque, assim como Jeremias foi uma voz em tempos difíceis, nós também somos chamados a ser luz neste tempo. Muito obrigado por assistir e que Deus te abençoe.